Uma missão difícil, dificílima é o tema da nossa mensagem de hoje, do nosso programa de hoje. E Camila, que missão seria essa, hein? Eu creio que para mim quase impossível e é o que nós queremos conversar com eles hoje. Vem com a gente, é o tema do programa de hoje. Uma missão difícil, gente, é de você escolher alguém para passar o resto da sua vida. Nós estamos falando de casamento, nós estamos falando de aliança, uma missão que Abraão deu para o servo dele. Difícil missão, hein? Casar um filho. Quase impossível, sem dúvida. Quase impossível, está em Gênesis, no capítulo 24. Vou ler 2 versículos para aqueles que querem se situar, depois você pode se aprofundar no texto. O verso 2 diz que Abraão chama o servo mais velho da sua casa. Alguns entendem que era Eliezer ou Eliezer, mas esse texto aqui particularmente não cita o nome do servo, né? Ele chama o servo, manda ele colocar a mão debaixo da coxa, fazer um juramento, dizendo, olha, vai, escolhe uma esposa para o meu filho Isaac. Camila, escolher uma esposa para si, para mim, já foi difícil. Foi, lógico, escolher um esposo para mim. Uma esposa, já foi complicado. Agora imagina você escolher uma esposa para os outros, muito difícil. É quase, por isso eu disse, quase uma missão impossível. Nosso alvo hoje, gente, é a gente tentar ilustrar aqui, tentar entender o que é que deve pesar, né, nessa escolha. E na nossa vida, no nosso caso, aquilo que pesou para mim, para ter escolhido essa peça rara aqui, né, Camila? Aquilo que pesou para mim para ter escolhido essa joia rara aqui. Né? Obrigado A gente vai compartilhar um pouquinho. Pela parte que me toca. Camila, você lembra, nós éramos muito novos, né? Nós não precisamos falar as idades, né? Não vamos pular essa parte? Nós podemos pular essa parte, editor, mas eu lembro que a primeira vez que eu cheguei na igreja e eu conheci a Camila, ela estava cantando no altar. Vale ressaltar também, eu estava realmente cantando no altar, mas vale ressaltar algo interessante, que contando, lógico, a nossa experiência, nós não estávamos à procura. Detalhe importante. Esse é um detalhe, né? Nós não estávamos à procura. Eu não fui na igreja para isso. Isso. Eu também não estava ali, meu Deus, eu quero uma pessoa para casar agora, cadê? Não era esse o propósito. Não foi. Foi algo muito espontâneo o que ocorreu, né? Eu estava cantando, você chegou naquele momento. Você lembra disso, Camila? Eu lembro, lógico, eu lembro. Eu já disse aqui, foi amor à primeira vista, né? Ele não crê, mas... Meu Deus do céu, que programa anos. é esse? Gente, nós estamos gravando em 2020, esse é o ano 2020. Nesse ano, nós completamos 20 anos de casados, fora noivado, fora namoro, 20 anos de aliança. 20 anos, gente. Gente, eu falei hoje com ela no carro, vindo pra cá, eu quero uma festa. Pra mim. Não foi isso. Uma festa pra mim. Mas vamos voltar ao ponto aqui, porque essa história de festa só pra ele não é legal. O que é importante na escolha de alguém para casar, para você fazer uma aliança? Camila, você pode falar para a gente um pouquinho o que pesou para você? Bom, uma das coisas que para mim, e eu penso que para nós, falando de cristãos, algo que pesa muito é que você observe o caráter dessa pessoa. O caráter, não somente, né, aquela questão se é bonito, o físico, né? As pessoas são muito atraídas pelo físico. E a gente sabe que isso é importante, lógico, é importante, é interessante, mas o mais importante é o caráter da pessoa. E uma das coisas que muito me chamou a atenção, quando a gente fala nessa questão do cristão, a gente fala do caráter de fé, e isso é importantíssimo, mas também a questão da obediência, a questão do bom comportamento. Isso é uma das coisas que muito me chamou a atenção em você. A maneira como você tratava as pessoas, a maneira como você tratava seus pais. Você me falar isso, porque nós não combinamos isso, nós não conversamos sobre isso antes, né? Quer dizer que você reparou isso? Com certeza, era algo que me chamava a atenção. Como as outras pessoas também falavam
de você. Isso é algo que hoje que eu percebo. os outros falavam. Sim, o que as pessoas também falavam de você. Eu sei que a gente não tem que estar preocupado com a opinião alheia, mas quando se está Quando de é muita gente olho em falando, alguém e muita gente falando mal daquela pessoa, é impossível que essa pessoa, em toda a terra, Satanás só vai atrás dela, né? É muita perseguição. É muita perseguição. Então, eu penso que é um fator, assim, para cristãos o caráter e o caráter de fé, porque às vezes tem pessoas que elas, digamos que, isso é uma das desculpas que eu observo muito hoje no meio cristão, mas ele é uma boa pessoa. Ele não ora, ele não lê a Bíblia, assim, ele não crê muito, mas ele, assim, só boa. Falta Jesus para ele, gente, se falta Jesus, tudo, né, falta tudo, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos fazer esse ping-pong, então, você falou uma, eu falo uma aqui também. Isso. Eu vejo até isso dentro do texto, quando o Abraão diz, olha, eu quero que você vá à minha terra. É claro que aqui tem todo um contexto histórico, né? Cultural para eles. Para nós, eu penso que aqui caberia a questão do jugo desigual. Seria exatamente o que você no final aqui citou. Essa pessoa, ela é da mesma fé, ela acredita, ela é de Jesus, ela é convertida. Então, particularmente para mim, Camila, falando para os meus irmãos aqui, amigos, o pessoal que está nos acompanhando, o que me chamou a atenção também na Camila? Uma vida de fé, uma vida de oração. Nunca a vi na rodinha, no meio não que seja um problema você ter muitos amigos, não é um problema. Eu entendo o que você quer dizer, fofoca, conversas, exatamente, né? É uma pessoa muito reservada, uma pessoa muito firme com Deus. A gente lembra que a gente participava, e isso tudo a gente observava, né, de gincanas no grupo jovem. Sim. E a Camila era aquela menina que ganhava todas as gincanas, né? Disputa de Bíblia, disputa de versículo. Quando era disputa de versículo bíblico eu ganhava, o resto eu não ganhava muito não. Quando o assunto era Bíblia, a gente percebia que havia bagagem, que não era uma coisa só, não era aparência, não era uma figueira cheia de folhas sem frutos. E Jesus nos ensinou a conhecer uma árvore pelos frutos. Devolvo a bola para você. Sim, é essa importância que eu também quero ressaltar. É o fruto, é o comportamento, é o dia a dia, é a convivência. E mesmo que você, lógico, não estamos casados ainda, estou só observando. E essa observação, gente, durou uns 2 anos. Essa observação durou por 2 anos, ali, aquele estudo de caso. E a gente vai observando como a pessoa, o linguajar da pessoa, se a pessoa obedece aos seus pais, obedece aos seus pastores, né? É uma pessoa que se coloca debaixo de autoridade, é humilde. Todas essas questões a gente precisa avaliar. Eu lembro porque na época você depois se tornou obreiro. Foi. E começou... Vale a pena ressaltar, né, Camila, que eu cheguei depois de você na igreja. Você nasceu na igreja, já né, estava, Eu cheguei, você já eu tive um encontro com Jesus aos 8 anos de idade. E, assim, mudou a minha vida radicalmente. Por isso que conversão, eu tenho essa firme convicção. Biblicamente falando, nós conseguimos observar isso. Conversão é de dentro para fora. Ela não é de fora para dentro, não é uma mudança de comportamento somente. A mudança de comportamento tem que ser resultado de uma mudança interna. E a Bíblia sempre foi a minha paixão. Eu levava a Bíblia para a escola, lia nos intervalos e ela continua sendo a minha paixão, o meu material de estudo, de aprofundamento. Eu gosto muito da Bíblia. E o fato de eu procurar uma pessoa, de eu olhá-lo, melhor, procurar não, mas de olhar para ele, me interessar, fez com que eu começasse a observar e ter essa análise crítica, que eu penso que o servo de Abraão, ele teve as direções. Abraão disse para ele, né, mais para frente na história, vocês podem acompanhar, para que ele fosse procurar uma da terra dele. Isso. Tinha que ter as características de alguém da terra. Então é importante que a gente busque pessoas também parecidas, gente. E não só na questão da fé, né, querido? Gente, daí a palavra submissão. Submissão é estar debaixo de uma missão. Quando a mulher escuta uma palavra dessa, nossa, a gente que arrepia, chora, manifesta. Submissão, isso é mais o quê? Gente, ser submissa é estar debaixo de uma missão que Deus deu a ele. Agora, quando não há uma missão?
Por quando isso ele é, não por isso é sabe para onde está importante, indo. né? E quando você, né, você está ali, meu Deus, em nome de Jesus, e Nós podemos até colocar esse primeiro ponto, se você gosta de anotar passos, steps aí, né, para entender a lição. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa para achar alguém compatível, acho que a primeira coisa, o primeiro detalhe é procure na sua terra. procure na sua terra. Qual que é a sua terra? Nossa Tá aí. terra é o céu. Gostei. Nossa pátria não é aqui. Procure alguém Da sua que terra. queira ir para o mesmo lugar que você está indo. Cuidado com o jugo desigual. Isso Né? aí. Jesus tratou sobre isso, é muito perigoso, muito complicado. Eu acho que é interessante mesmo. Não é? Então, o primeiro ponto que para mim pesou, e eu penso que para você também, foi se nós estávamos compatíveis na fé, naquilo que nós prezávamos como fruto e qualidade cristã. Bom, eu vou destacar aqui um segundo ponto, pode ser, Camila? Com certeza. Aqui no versículo, quando eu olho para essa história do servo do Abraão em Gênesis 24, no versículo 12 eu vejo ele indo com 10 camelos. Gente do céu. Cheio de riqueza. Ele faz esses camelos ajoelharem na entrada da cidade e ele tem uma bomba, uma missão complicada. E agora? E agora, hein? Como é que eu vou saber quem é aquela que Deus escolheu para o Isaac? Meu Pai do céu, Deus tem que entrar nisso. Você escolheu uma pessoa certa, designada pelo Senhor, você precisa falar com o Senhor. Me parece um tanto óbvio. O que ele faz? Oração. No versículo 12, ele ora. Olha a oração que esse servo faz. Ó Senhor, Deus do meu senhor Abrão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abrão. Eis que eu estou aqui junto à fonte de água e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e eu também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaac. Que coisa linda, Quer dizer, né? que tem uma pessoa designada de Deus para você, querido. Eu creio. Eu encontrei a designada. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Você recebe Lógico isso que com há muita pessoas... humildade, né? Muita Mansidão, humildade, né, com cara? certeza. Jesus falou que aqueles, né, que receberam o chamado para eunucar-se a si mesmo pelo reino dos céus, existe, né? A gente não pode também aqui categorizar e dizer, não, todo mundo foi chamado para casar, mas a gente crê que a Bíblia diz que não é bom ao homem que esteja só. Far-te-ei uma ajudadora, uma companheira. E a oração é o primeiro passo para se descobrir qual é a vontade do Senhor para a tua vida. Então, tendo uma pessoa em vista, poxa, já sei, parece que é da mesma terra minha, como a gente comentou, a oração se faz mais do que necessária. Eu lembro que a primeira oração que eu fiz, quando eu comecei a sentir, né, uma atração, a gostar e tal, foi repreender em nome de Jesus. Como assim, Camila? Como assim? Olha isso. Você mandou embora? Foi repreender. Por quê? Expulsou? Sim, eu repreendi. Por quê? Primeiro, ele era uma pessoa que estava ali aprendendo, né? Porque disso se passaram, foi estudar para ser pastor, estava ali já sendo obreiro, se tornou evangelista. E eu não queria de forma alguma que nada atrapalhasse o propósito de Deus para a minha vida nem para a vida dele. Então eu falei, Deus, se isso não vem do Senhor, se esse sentimento é coisa de carne, tira do meu coração. Quando a gente fala carne, né, gente, eu falo assim, desejo meu. Porque eu penso que nós não vivemos mais para nós, diz o apóstolo Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Então, eu queria, Deus, eu quero a tua vontade. Então, a primeira coisa foi repreender. Mas essa foi a minha primeira. Não amarrou direito não, viu, Camila? Amarrou a direito minha primeira. Não, mas a Bíblia diz, resistir, pois a Deus. Né? Submetei-vos, pois a Deus, perdão. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Né? Então, eu me submeti a Deus, à vontade dele. E eu sempre fui muito assim, clara nisso. Acho que todo cristão, quando ele faz a entrega, ele se torna desprendido da sua vontade. Porque eu dizia para o Senhor, Senhor, se não é vontade do Senhor, Ele, para minha vida, meu Deus, tira, não quero, não tô... Porque tem gente, né, querido, que faz aquela oração assim,
Deus, se não for da tua vontade, mas no fundo ela tá, tem que ser. Tem que ser, porque se o Senhor não me der, e Deus se não conhece. for, eu vou virar teu. Isso, Deus conhece a intenção do coração. E tem gente que acha que ter fé é Deus fazer tudo o que ela quer. Não, ter fé é acreditar que Deus vai fazer o que é melhor para você. Não é verdade? Cumprir a vontade dele. Olha a oração dele. Seja aquela que o Senhor designou. Então, se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, é muito melhor do que a nossa vontade, querido. É melhor você abrir mão, se for necessário, da sua vontade e dar vazão à vontade de Deus. Deus não tem 1 milímetro de dúvida disso. Você pode na hora não entender, não enxergar, pode não fazer sentido, pode não bater a sua matemática, as contas podem não fechar. Você diz, puxa vida, mas para mim é o que eu quero hoje. Você quer hoje, mas Deus vê amanhã, semana que vem, daqui um mês, daqui um ano, daqui 20 anos. Com certeza. Deus sabe todas as coisas. Sabe. Deus não vai errar com você, tenho certeza disso. Como, graças a Deus, não errou com a gente. Amarrou, repreendeu, mas não pegou, irmão. Essa foi a primeira oração. Como? Teve outra, Camila? Daí começamos outras, né, orações para que o Senhor pudesse ir revelando, né, no passado do tempo ali, se é isso que Ele tinha para nós. Mas eu queria que você contasse no próximo programa como é que Deus revelou. Vamos Porque eu quero contar para os nossos irmãos o dia que eu terminei contigo, Camila. Ah, é verdade, teve esse dia. E aí, nesse dia, a oração que tinha feito me veio à memória. O Espírito Santo nos faz lembrar todas as coisas quando é necessário. Semana que vem, eu vou falar com vocês sobre quase que eu cometo a maior besteira da minha vida, mas eu terminei com ela. Semana que vem, nós vamos contar para vocês essa história. Não esquece de dar seu joinha e se inscrever no canal para você acompanhar essa história. Que Deus te abençoe.